Esperança na depressão. Eu me sinto motivado a falar sobre o tema depressão, porque eu sei que esse mal tem sido um dos mais frequentes nos dias atuais, tão difíceis. Faço essa meditação na expectativa de que o que eu vou dizer aqui possa ajudar muita gente quanto a esse assunto. Eu vou falar do que Deus fez e pode fazer por uma pessoa deprimida. Para isso, eu vou tomar como base a história de um grande homem de Deus, a história do profeta Elias. De um modo especial, o que a gente pode encontrar sobre ele lá no capítulo 19, entre os versículos 1 e 18 do primeiro livro dos Reis. Elias, esse homem de Deus, foi o primeiro do ministério profético em Israel. Um homem muito especial, um homem que teve uma grande intimidade com Deus. Elias viu coisas tremendas por meio dele, por instrumentalidade dele. Deus interferiu no tempo. Elias orou e não choveu. Elias orou e choveu. O que a história de Elias nos diz, em primeiro lugar, é que nós não podemos associar a depressão ou qualquer doença física ou na alma com a falta de fé, com o pecado ou como sendo uma fraqueza de caráter da pessoa. Fazer isso é ser cruel com quem luta contra uma doença qualquer. Pessoas de Deus, homens e mulheres de fé, podem adoecer e ter outros sofrimentos e perdas. As pesquisas científicas médicas nos mostram que a depressão pode ter causa orgânica, como distúrbios hormonais, insônia, hipoglicemia, alimentação inadequada, estresse, alteração da pressão arterial, intoxicação química e até infecção virótica. Pode ser causada também por traumas e crises, como a morte de entes queridos e enfermidades prolongadas. Pode ser provocada ainda por situações emocionais as mais diversas, como baixa autoestima, sensação de impotência ante os acontecimentos da vida, perfeccionismo, medo, ira, ressentimentos, mágoas e sentimento de culpa. Então, como eu disse, não podemos associar a depressão com pecado, falta de fé, ou como sendo uma fraqueza da pessoa. Elias, esse homem de Deus, bem demonstra isso. Ele foi um dos maiores exemplos na Bíblia quanto à fé e intimidade com Deus. Ninguém pode dizer que Elias se afastou de Deus porque pecou. Ninguém pode dizer que aquele profeta era uma pessoa fraca. Não obstante, Elias adoeceu, teve depressão, fez queixas a Deus e perdeu a alegria pela vida. Em segundo lugar, a gente precisa entender que não existe incompatibilidade entre ciência e fé. Na história de Elias, a gente percebe muito claramente que Deus usou 3 providências que os médicos e outros profissionais de saúde costumam receitar hoje para tratar a depressão. Olha, Deus, em primeiro lugar, tratou Elias alimentando ele. O profeta parece que estava com alimentação irregular. O texto bíblico diz que por 2 vezes um anjo acordou Elias para que ele comesse e bebesse água. Está lá nos versículos de 5 a 8 do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Essa parte do texto nos diz sobre o cuidado que a gente precisa ter com a nossa alimentação. A dor na alma pode nos levar a 2 extremos, a nós ficarmos sem comer. Esse foi certamente o problema de Elias. Ou o outro extremo, que é encher-nos de comida para além da conta. Mas então, maus hábitos alimentares geram doença no corpo e na alma. A segunda providência de Deus foi colocar Elias para fazer atividade física. O texto nos diz que depois de ter alimentado Elias do jeito certo, esse profeta, caminhou 40 dias e 40 noites. Está no versículo 8. O texto nos ensina aqui sobre a importância da prática de exercício. Às vezes estamos doentes porque não estamos praticando atividade física, estamos sedentários. Os estudiosos dizem que o sedentarismo, ou seja, a falta de prática de exercícios regulares, é tão prejudicial à saúde como o hábito de fumar. Vejam como isso então é grave. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Os meus melhores dias do ponto de vista da disposição física, do humor, da alegria, são os dias nos quais eu estou praticando atividade física com regularidade.
O problema é quebrar a inércia, mas depois que a gente sai da inércia, começa a praticar exercícios, a gente fica muito melhor. Deixa eu contar então uma outra pequena história para vocês. Eu era juiz lá no sertão aqui de Pernambuco e num dos dias que estava lá comi um queijo coalho que me fez muito mal. Cheguei a precisar ser atendido na emergência de uma clínica da cidade. No meio daquela situação, eu estava longe da minha família e também com um problema num curso que eu estava fazendo. Eu não conseguia desenvolver um trabalho que era necessário. E aquilo estava me angustiando, o prazo estava chegando e eu não conseguia concluir aquele trabalho. Eu voltei para casa então, ainda me recuperando da doença, e fiquei muito abatido com a mensagem que eu recebi no celular sobre o meu trabalho. Olha, eu passei alguns dias sobre a cama, muito abatido, mas de repente eu me lembrei da história de Elias. Eu entendi que tinha de tomar uma iniciativa para romper com aqueles acontecimentos que estavam me deixando em depressão. Era um dia bonito, mas o quarto onde eu estava era fechado, eu não podia ver o quanto aquele dia que o Senhor nos deu era bonito. Foi refletindo sobre o caso de Elias naquele dia que eu me levantei da cama. Já tinha perdido uns poucos quilos, isso muito rapidamente. Então, fui lá, abri a porta do quarto, apreciei o dia e saí para fazer uma caminhada, deixando para trás aquela mensagem que tinha me entristecido e desanimado. Na volta da caminhada eu já era outra pessoa, almocei bem e dali em diante a minha recuperação foi dia a dia mais rápida. A terceira providência de Deus para Elias foi mudar ele do lugar onde ele estava. Deus levou Elias para morar noutro lugar. Versículo 9 em diante do capítulo 19, 1 Reis 19. Às vezes a doença na alma é o resultado de lembranças que um lugar nos traz, de uma perda e com ela a saudade. Às vezes a gente precisa mudar mesmo de lugar por isso. Às vezes a gente precisa mudar de lugar em vista de conflitos, da falta de paz. Ali nós estamos sofrendo pelos conflitos, pela falta de paz. A pintora mexicana Frida Kahlo escreveu: onde não puderes amar, não te demores. Um lugar de conflito é um lugar onde não há amor. Os conflitos podem nos fazer adoecer. E era precisamente essa a situação vivenciada por Elias. Ele tinha um inimigo humano que o ameaçava de morte, que era Jezabel. Assim, Deus tirou Elias daquele lugar que estava gerando a doença, e assim Deus tratou ele também, tirando ele do lugar onde ele estava. Preste atenção, às vezes a gente adoece e precisa mudar de lugar físico por conta da situação que a gente está vivenciando naquele lugar. Então, recapitulando sobre a depressão. Em primeiro lugar, não podemos dizer que a depressão é por falta de fé ou por erros praticados, e nem por fraqueza de caráter da pessoa que está enfrentando esse mal. Em segundo lugar, os cuidados que os médicos nos recomendam, os remédios, não são incompatíveis com a nossa fé, pois Deus tratou Elias com alguns dos cuidados que os médicos recomendam hoje. Em terceiro lugar, preste muita atenção, é um erro negar o que está acontecendo com a alma da gente. Não tente negar a si mesmo o que está sentindo, não menospreze os sintomas. Não podemos ter vergonha de dizer de nossa tristeza, do nosso sofrimento, de uma eventual angústia ou tristeza que persistem em nós, às vezes até sem que a gente entenda por que está sentindo aquilo. Podemos apresentar as nossas queixas para Deus e para também as pessoas que podem nos ajudar. Não tente resolver o problema da dor na alma sozinho, de acordo com achismos, com crendices. Não se isole. Procure ajuda de médico, de psicólogo, ajuda profissional, e não deixe de buscar apoio nos familiares e nos amigos também. Procure um profissional da área de saúde, faça terapia, tome os remédios que o médico passar, se esse for o caso. É isso. Por outro lado, uma pessoa com depressão, com dor na alma, olha, isso é tão importante,
precisa dos familiares, precisa lembrar com eles coisas boas, precisa de diversão, de música, precisa dos amigos, das conversas boas, da convivência, precisa compartilhar as suas dores também com a pessoa que possa ouvi-lo. E nós que estamos com alguém perto de nós deprimidos, devemos ajudá-los assim, lembrando coisas boas, diversão para ele. Por último lugar, vivendo em meio a dores na alma, saiba que Deus está disposto a cuidar de você e te fazer passar por uma experiência sobrenatural com Ele, ou quem sabe passar por uma nova experiência com Ele. Eu sei que muitos pensam assim, aquelas coisas que aconteceram com Moisés, Josué, Elias, Ana, Ruth, Esther e com outros homens e mulheres de Deus só acontecem com pessoas especiais. Eu sei que tem gente que pensa assim, mas isso não é verdade. A Bíblia nos diz que aquelas pessoas eram iguais a nós, eram sujeitas às mesmas fraquezas a que nós estamos sujeitos. Mas eles também eram especiais, como todo ser humano é especial para Deus. As experiências que eles viveram podem ser aquelas experiências, as nossas experiências hoje. Elias, para aperfeiçoar o seu processo de cura, teve uma nova experiência com Deus. Eu quero dizer também a você que não se conforme com as histórias que você viveu no passado. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quer te dar novas e maravilhosas experiências com Ele. Como eu disse no começo, Elias tinha, por força do relacionamento com Deus, interferido no tempo. Ele fez chover, fez parar de chover, fez ter seca. Ele também tinha desafiado os homens maus e vencido. Tinha desafiado o mundo das trevas e também tinha vencido. E eu acho que é possível que ele tenha imaginado assim, depois disso tudo, eu não tenho muito o que viver mais de experiência com Deus. Talvez Elias tenha limitado Deus ao que ele já tinha vivido com Deus. Na crise de Elias, então, Deus se revela a ele como Deus que não apenas dá poder aos seus filhos, um Deus que dá autoridade, mas um Deus Pai, Paizinho, Abba Pai, que quer cuidar dos seus filhos, que deseja prover os seus filhos com o alimento que os seus filhos precisam e com outros cuidados mais. Deus queria com Elias agora que ele experimentasse o sobrenatural dele, do nosso Deus, de um jeito diferente. Não serão disputas com o mundo dos homens e das trevas, não será com fogo queimando o sacrifício encharcado de água, não será numa grande ventania que fendia os montes, não será num terremoto. Elias já tinha passado por muitas coisas tremendas e impactantes. A hora agora era para Elias conhecer o Deus que vem numa brisa suave, conforme revelam os versículos 11 e 12 do capítulo 19. Essa brisa suave, que veio por último, é uma das revelações de Jesus no Antigo Testamento. Jesus foi Deus se revelando entre nós, não em meio a trovões, relâmpagos, vozes, terremotos, fogo, mas de um jeito simples, humilde, amoroso, chamando os homens de amigos. Elias, depois dessa nova e suave experiência com Deus, foi usado por ele para socorrer uma viúva na escassez de alimentos, ressuscitou o filho dessa viúva e, por fim, saiu da história dos homens de um jeito extraordinário. Querido, querida, meu irmão, minha irmã, eu não sei se você está passando por um período de grande dor, angústia, se sente que a sua alma e fé estão desfalecendo. Porém, eu sei que o Deus que é capaz de nos fazer viver experiências extraordinárias, também é o Deus que quer cuidar de nós, cuidar de mim, de você, de um jeito suave. Você pode procurá-lo para apresentar as suas queixas. Não se preocupe, não tem problema algum. Ele virá ao teu encontro e virá de um jeito suave. Você vai poder experimentar Jesus tocando você, te carregando no colo, te habilitando como fez com Elias, a viver grandes coisas depois de todo o sofrimento. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.